Pai, olha. Aquela voz quase fez João Ferreira cair de joelhos na porta da sala. Ele tinha chegado mais cedo naquele fim de tarde chuvoso, coisa rara. Há 3 anos evitava a própria casa em Campinas porque ali tudo doía. Depois que a esposa Helena morreu num acidente de carro, o silêncio tomou conta de tudo. As gêmeas Ana e Lívia, que eram autistas, nunca mais falaram, nunca mais riram, nunca mais olharam nos olhos dele. Mas naquele dia, tinha música. João ficou parado, o coração disparado, ouvindo uma melodia suave e algo ainda mais impossível, risadas infantis. Quando abriu a porta da sala, o mundo dele virou do avesso. Marina, a empregada que ele mal notava, dançava devagar como se o corpo fosse água. E ao lado dela, as meninas de sainha rosa rodopiando, sorrindo vivas. A pasta de trabalho caiu no chão. As 3 olharam para ele. E então aconteceu o que nenhum médico, nenhuma terapia caríssima tinha conseguido. Ana olhou direto nos olhos do pai e estendeu a mão. João chorou como nunca, em silêncio. Marina se ajoelhou ao lado deles e disse com a voz calma: elas nunca estiveram perdidas. Só precisavam que alguém entrasse no mundo delas. Depois ele descobriria que Marina tinha sido terapeuta de movimento que tinha desistido da profissão por exaustão. Descobriria também que Helena havia deixado vídeos cantando e dançando para as filhas como se soubesse de tudo. Naquele dia, João entendeu algo simples e profundo: amor não cura apagando a dor. Cura ficando presente, no ritmo certo. E você? O que essa história te fez sentir? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias que tocam o coração. João não entrou na sala de uma vez. Ele ficou ali parado no batente, como quem tem medo de acordar de um sonho bom demais. O peito subia e descia rápido, e as mãos tremiam do mesmo jeito que tremiam no dia do enterro da Helena. Quando a música parou, Ana e Lívia não correram, não se esconderam. Só ficaram respirando com o rosto corado da dança. E aquilo por si só já era um milagre. Marina se aproximou devagar, como se pedisse licença para existir naquele lugar. João tentou falar, mas a voz não saiu. Ele só conseguiu apontar para as meninas os olhos cheios d'água. Como você fez isso? Saiu num sussurro rouco quebrado. Marina ajoelhou na altura delas e respondeu sem pose, sem orgulho. Eu não fiz isso. Eu só... fiquei. Eu fui chegando aos poucos. Do jeito delas. João sentiu uma culpa pesada, quase física, porque no fundo ele sabia. Ele tinha tentado consertar as filhas como se elas fossem um problema. Pagou caro, chamou gente de jaleco, gastou uma fortuna, porque era mais fácil acreditar em um método do que encarar a própria dor. Era mais fácil trabalhar até tarde do que ficar em casa vendo o vazio da Helena em cada canto. Naquela semana ele começou a voltar mais cedo. Primeiro 1 hora, depois 2. E quando percebia já era meio-dia e ele estava estacionando o carro na garagem só para escutar antes de entrar. Às vezes ouvia Marina cantar baixinho enquanto dobrava roupa. Outras vezes via Lívia parar de balançar o corpo e... observar. De verdade. E aí vinham coisas pequenas, mas gigantes. Ana, imitando o ritmo com os dedos na mesa. Lívia levantando os braços exatamente como Marina. A casa, que era um túmulo, parecia ganhar ar. Numa noite depois que as meninas dormiram, João chamou Marina na cozinha. A luz estava baixa. E o silêncio ali tinha outro peso. Marina, você aprendeu onde ele perguntou, tentando segurar o choro. Porque eu paguei tudo que você imaginar. E ninguém chegou onde você chegou. Ela baixou o olhar. Demorou 1 segundo a responder como se aquilo doesse. Eu trabalhei com crianças assim, antes. Terapia de movimento. A voz falhou. Eu era boa, mas eu cansei. Eu quebrei por dentro. E achei que aqui eu só ia limpar, ficar quieta. João sentiu o estômago virar. Então por que você não me contou? Marina engoliu seco. Porque quem ia acreditar na empregada João foi a primeira vez que ela chamou ele pelo nome. E foi aí que ele entendeu a consequência mais dura de todas. Não era só sobre Ana e Lívia. Era sobre ele também. Ele tinha passado 3 anos ausente. E mesmo agora ainda não tinha dito o óbvio. Que Marina não era só funcionária. Que ela estava devolvendo a vida para aquela casa. E que se ele não aprendesse a ser presente de verdade, o milagre podia escorrer pelos dedos como água.
Na semana seguinte, algo mudou dentro de João. Não foi um pensamento claro. Foi um incômodo. Uma sensação de que havia algo importante esquecido trancado junto com a dor. Numa tarde silenciosa, ele abriu uma gaveta que não mexia desde o acidente. Depois outra, até parar diante da porta do antigo escritório da Helena. 3 anos fechada. A chave estava no fundo de uma caixa. Quando ele girou a fechadura, o rangido da porta pareceu um aviso. O cheiro ainda era dela. Livros, fotos, um par de sapatilhas guardado com cuidado. João respirou fundo e então viu a caixa. Pequena, sem etiqueta. Dentro vários pendrives, todos com datas escritas pela letra da Helena. Ele chamou Marina. Não conseguiu fazer aquilo sozinho. Quando o primeiro vídeo começou, João quase desligou. Helena apareceu na tela grávida, sorrindo cansada, falando direto para a câmera. Minhas meninas, se vocês estiverem vendo isso é porque a mamãe não está aí. A voz dela encheu a casa. Ela cantava, dançava devagar. Se movia exatamente como Marina fazia com Ana e Lívia. João sentiu o chão sumir. Helena sabia. Sempre soube. No último vídeo gravado, 2 dias antes do acidente, ela falou com firmeza. João, não deixe as meninas pararem. Movimento é a linguagem delas. Não deixe a dor congelar vocês. João chorou como nunca. Não de desespero, de reconhecimento. No dia seguinte, com medo e esperança misturados, eles colocaram um dos vídeos para tocar na sala. A voz da mãe ecoou suave. Marina levantou os braços devagar. Ana imitou. Lívia balançou o corpo. E então? Silêncio. Lívia parou. Ficou imóvel. O coração de João quase explodiu de medo. Ele pensou que tinha estragado tudo, que tinha ido longe demais. Foi quando ouviu. De novo. A palavra saiu baixa, mas inteira. Real. João levou a mão à boca. Marina respirou fundo, controlando as próprias lágrimas. Quer de novo, meu amor? Ela perguntou calma. Lívia assentiu e repetiu. De novo. Mamãe canta. João caiu de joelhos. Não tocou. Não falou. Só chorou. Porque depois de 3 anos a filha tinha encontrado palavras. E não era qualquer palavra. Era a mãe. Era memória. Era vínculo. Nos dias seguintes a casa respirou. As meninas passaram a sorrir mais. Lívia falava pequenas frases. Ana se aproximava, encostava no pai, coisa que não fazia havia anos. Mas nem todo milagre vem sem ameaça. Um antigo terapeuta apareceu, questionou, desacreditou. Disse que aquilo era perigoso. Que Marina não tinha autorização. Que podia denunciar. E pela primeira vez, João entendeu que amar também era escolher. Ele olhou para as filhas vivas presentes reais. E decidiu que ninguém mais pisaria naquele lar, trazendo medo no lugar de cuidado. Só não imaginava que, ao fazer isso, poderia perder justamente a pessoa que tinha devolvido a vida àquela casa. Marina não disse nada no dia em que João enfrentou o terapeuta. Mas ela ouviu tudo. Ouviu quando a porta se fechou mais forte do que devia. Ouviu o silêncio pesado que veio depois. E naquela mesma noite, tomou uma decisão que doeu mais do que qualquer exaustão que já tinha sentido na vida. 2 dias depois, João chegou mais cedo e estranhou a casa quieta demais. Não era o silêncio antigo vazio. Era um silêncio tenso. Subiu as escadas e encontrou a porta do quarto de hóspedes aberta. Caixas no chão. Roupas dobradas com cuidado. Marina, o que é isso? Ele perguntou já com o peito apertado. Ela demorou a responder. Continuou dobrando uma blusa, as mãos tremendo. Eu vou sair, João. Dei aviso. A palavra sair caiu como um soco. Por que ele insistiu? Depois de tudo, Marina respirou fundo. Os olhos marejados finalmente encontraram os dele. Porque eu não posso ser o motivo de alguém tirar suas filhas de você. Porque eu não sou a mãe delas. Porque eu tenho medo de estar passando do limite. João tentou argumentar, mas as palavras não vinham organizadas. E mais uma vez ele errou, ficando em silêncio. Nos dias seguintes, o impacto foi imediato. Marina continuou indo à casa, mas algo nela tinha se fechado. Não cantava mais, não dançava enquanto arrumava a cozinha. Fazia tudo certo, educado, distante, profissional demais. E Ana e Lívia sentiram. Lívia parou de falar. Primeiro as frases, depois as palavras. Voltou a ficar longos minutos olhando pela janela, balançando o corpo devagar. Ana se afastou. Voltou a girar no canto da sala, como fazia antes, perdida num ritmo só dela. Às 3 da tarde, todos os dias, as duas iam para uma janela da sala e ficavam ali,
esperando. João tentou. Colocou os vídeos da Helena, imitou os movimentos, levantou os braços, cantou desafinado com o coração aberto. Nada funcionou. No terceiro dia, ele encontrou Ana tentando dançar sozinha. Os braços levantados, o corpo sem firmeza. Por alguns segundos ela tentou sustentar o movimento. Depois desistiu. Chorou. Um choro silencioso real que João não via havia anos. Ele caiu no chão da sala e chorou junto. Não de joelhos dessa vez. Curvado, derrotado. Naquela noite, sozinho no escritório, João abriu o último vídeo da Helena de novo. E pela primeira vez, ouviu algo diferente. Ela não falava só das meninas. Falava dele. Não deixe a dor congelar, vocês, dizia a voz da mulher que ele amava. João entendeu finalmente o tamanho do erro. Ele tinha protegido as filhas. Mas tinha deixado Marina acreditar que não era essencial. Que era substituível. E a verdade doía mais que tudo. As meninas não estavam esperando uma terapia. Estavam esperando ela. E se ele não tivesse coragem de dizer isso em voz alta, perderia não só Marina, perderia outra vez tudo o que tinha acabado de recuperar. João não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá da sala, no escuro, ouvindo apenas o tic-tac do relógio e de vez em quando o som leve das meninas se mexendo no quarto. Pela primeira vez em anos, ele não queria fugir daquele silêncio. Ele precisava encarar o que tinha feito e o que ainda podia perder. Ao amanhecer, tomou a decisão mais difícil da vida. Esperou Marina chegar para buscar as últimas coisas. Ela entrou sem olhar muito ao redor, como quem já tinha se despedido por dentro. As meninas estavam na sala perto da janela, no mesmo lugar de sempre. Quando viram Marina, os corpos reagiram antes da mente. Lívia deu um passo à frente. Ana esticou a mão. Marina engoliu o choro. Eu vim só pegar o resto das minhas coisas, disse baixa. Não quero confundir elas mais. João respirou fundo. O coração batia forte, mas dessa vez ele não recuou. Marina, espera. Só 5 minutos. Elas estão... Ela hesitou. Concordou. João a levou até o antigo quarto da Helena. Abriu a porta. O ambiente estava diferente. Mais claro. Nas paredes, dezenas de desenhos das meninas. Todos iguais, 4 pessoas de mãos dadas dançando. Em cada desenho, uma mulher loira sorria de cima. Elas fizeram isso, João disse com a voz embargada. Sozinhas. Todas as noites. Marina levou a mão à boca. Eu fiquei congelado por 3 anos, ele continuou. E quando alguém finalmente entrou na nossa vida e descongelou tudo, eu deixei você achar que era só funcionária, que era descartável. Ela balançou a cabeça tentando negar. João, não. Me deixa terminar. Ele respirou fundo. Você não passou do limite. Você salvou minhas filhas. E me salvou também. E eu não posso deixar você ir embora acreditando que não é essencial. Porque você é. O silêncio se espalhou pelo quarto. Eu me apaixonei por você, ele disse, simples, sem discurso bonito. Não sei quando. Só sei que aconteceu. E sei que minhas filhas sabem disso antes de mim. Um som pequeno quebrou o ar. Melly, chamou Lívia da porta. As 2 meninas estavam ali observando tudo. Ana segurava a mão da irmã. Marina se abaixou na altura delas. Oi, meus amores. Lívia tocou o rosto dela com cuidado. Não vai, a gente dança. João não aguentou. Chorou. Não de dor, mas de alívio. Ele colocou uma música suave para tocar. A voz da Helena preencheu o quarto. Marina estendeu a mão. Ana segurou. Lívia segurou a outra. João entrou no círculo inseguro, mas presente. Eles dançaram, sem passos certos, sem técnica, só ali. No meio da música, Lívia falou clara. Mamãe feliz, a gente feliz. E naquele instante, João entendeu. Amor não substitui o que foi perdido. Amor amplia. E quando alguém escolhe ficar mesmo com medo, a vida encontra um jeito de continuar dançando. 6 meses se passaram sem que João percebesse exatamente quando a casa voltou a respirar. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro os risos ficaram mais frequentes. Depois a música deixou de ser só parte de uma atividade e passou a fazer parte da rotina. Às 3 da tarde, como um acordo silencioso, Ana e Lívia puxavam Marina pela mão até a antiga sala da Helena. Não porque alguém mandava, mas porque queriam. Lívia agora falava. Não o tempo todo, não como outras crianças, mas falava com sentido, com intenção. Pedia de novo. Dizia: mamãe canta.
Chamava João de pai sem medo. Cada palavra era celebrada em silêncio, com cuidado, como quem segura algo precioso demais para apertar forte. Ana continuava se comunicando mais com o corpo. E tudo bem. João aprendeu isso. Aprendeu que não era atraso nem falha. Era só o jeito dela existir no mundo. Quando Ana dançava, era inteira. Presente. Feliz. Marina ficou. Não como funcionária. Nunca mais assim. Ela se mudou para o quarto que antes era de hóspedes, mas passou a ocupar a casa inteira. Cozinhava cantando, arrumava as coisas dançando. Às vezes parava no meio da sala, olhava as meninas e sorria daquele jeito calmo de quem encontrou um lugar depois de muito tempo perdida. João também mudou. Passou a sair mais cedo do trabalho. Aprendeu a sentar no chão, a esperar, a errar sem se desesperar. Descobriu que ser pai não era conduzir, mas acompanhar. Que presença não faz barulho, mas sustenta. Numa tarde de primavera, estavam todos no quintal. O sol morno, o cheiro de grama, o som baixo de uma música antiga da Helena saindo de uma caixa de som. As meninas giravam descalças rindo. Marina observava sentada no degrau da varanda. Você se arrepende, João perguntou baixo, de ter ficado? Ela pensou um pouco. Olhou para as meninas. Para ele. Eu não deixei nada para trás, respondeu. Eu me encontrei. Lívia correu até eles. Vem, pai. Vem, Melly. Dança. Ana puxou as duas mãos. João e Marina se levantaram. Formaram um círculo torto, desajeitado, verdadeiro. Dançaram sem passos certos, sem coreografia, só com o que tinham. Mais tarde, depois que as meninas dormiram, João colocou uma foto nova na estante. Os quatro rodando no quintal, braços abertos, sorrindo. Ao lado, a foto da Helena. 2 histórias. Um só amor. João entendeu, enfim, que seguir em frente não era esquecer. Era transformar a dor em presença. E escolher todos os dias continuar dançando. Algum tempo depois, numa noite calma, João ficou sozinho na sala, depois que a casa adormeceu. A chuva caía fina do lado de fora, igualzinha àquela que marcou o pior dia da vida dele. Mas agora era diferente. Não havia aperto no peito. Só silêncio e presença. Ele se levantou devagar e foi até a estante. Ali estavam as 2 fotos. Numa, Helena sorria jovem, cheia de vida. Na outra, recente, os 4 dançando no quintal, pés descalços, braços abertos, sem medo. João passou o dedo pelas molduras como quem toca uma memória viva. Durante 3 anos, ele acreditou que seguir em frente significava esquecer. Que amar de novo seria uma traição. Que abrir espaço para o novo apagaria o que foi. Mas as filhas tinham ensinado outra coisa. Ana, que se expressava com o corpo, mostrava que nem tudo precisa de palavras. Lívia, que agora falava com cuidado e verdade, provava que o tempo certo não é o tempo dos outros. Marina tinha ensinado que amor também é coragem de ficar quando tudo parece frágil. Na manhã seguinte, João acordou com um barulho leve vindo do quintal. Abriu a janela e sorriu. Ana rodopiava sozinha, inventando passos. Lívia tentava acompanhar rindo. Marina observava sentada no chão, batendo palmas no ritmo delas. Nada era perfeito. Havia dias difíceis, crises, silêncios, medos que ainda apareciam. Mas agora eles não fugiam mais disso. Eles ficavam. João desceu as escadas e foi até o quintal. Não falou nada, só se sentou perto. Ficou ali presente como aprendeu a ser. Lívia o olhou e disse, com aquela simplicidade que desmontava qualquer adulto, pai, a gente tá junto. E era isso. Não era sobre cura milagrosa. Não era sobre finais perfeitos. Era sobre transformação. Sobre aprender a viver com o que dói, sem deixar a dor mandar. Sobre entender que família não é quem ocupa um lugar, mas quem sustenta o amor quando tudo balança. Mais tarde, Marina se aproximou dele. Você está bem? Perguntou. João assentiu. Pela primeira vez em muito tempo. Eu tô em casa. Ela sorriu. Não aquele sorriso grande, mas o verdadeiro, o que fica. Quando o sol começou a se pôr, os 4 se juntaram de novo. Música baixa, passos desajeitados, risos soltos. Helena não estava ali fisicamente, mas estava em tudo. No movimento, no cuidado, no amor que continuava.
E João finalmente entendeu. A vida não pede que a gente esqueça. Ela pede que a gente escolha viver. Mesmo com cicatrizes, mesmo com medo, mesmo sem saber todos os passos. Às vezes tudo o que ela quer é que a gente aprenda a dançar de novo. O tempo seguiu seu curso como sempre segue. Não levou embora as marcas, mas ensinou a conviver com elas. Algumas semanas depois daquela noite tranquila, João percebeu algo simples e poderoso. A casa já não era apenas um lugar onde se morava. Era um lugar onde se sentia, onde o silêncio não assustava, onde o barulho não causava medo, onde cada canto carregava memória, mas também escolha. Numa tarde comum, enquanto organizava alguns papéis antigos, João encontrou um desenho esquecido dentro de um livro. Papel amassado, lápis de cor já gasto. 4 pessoas de mãos dadas dançando. Acima delas um sol torto e um coração grande demais para caber na folha. Embaixo, com letras tremidas, Ana tinha escrito do jeito dela: a gente. João sentou no chão da sala e ficou ali um tempo olhando. Pensou em quantas vezes tentou controlar tudo, em quantas vezes acreditou que amar era proteger do mundo quando, na verdade, amar era ensinar a caminhar dentro dele. Marina apareceu na porta sem dizer nada. Sentou ao lado dele. Elas cresceram, ela disse baixinho. A gente também, João respondeu. Não era um crescimento visível. Não vinha com diploma nem com medalha. Era interno, silencioso, profundo. As meninas continuavam tendo dias difíceis. Havia crises, havia regressões, havia momentos em que nada parecia avançar. Mas agora, isso não era o fim do mundo. Era só parte do caminho. João aprendeu a não correr. Marina aprendeu a não carregar tudo sozinha. E Ana e Lívia aprenderam no tempo delas que estavam seguras. Naquela noite, antes de dormir, Lívia chamou o pai. Pai, mamãe tá aqui. João sentiu o coração apertar, mas não doeu como antes. Tá, ele respondeu. Tá em tudo que a gente faz com amor. Ela pensou um pouco e sorriu. Então tá bom. No quarto ao lado, Ana se movimentava devagar, criando seu próprio ritmo antes de deitar. Marina observava da porta, respeitando aquele espaço silencioso. João apagou as luzes da casa com cuidado. Antes de fechar a última porta, olhou mais uma vez para as fotos na estante. Passado e presente lado a lado, nenhum anulando o outro. Ele entendeu enfim aquilo que demorou anos para aprender. A vida não conserta o que foi quebrado, ela transforma. E às vezes o maior milagre não é fazer alguém falar andar ou mudar. É aprender a ficar, a escutar, a amar sem tentar controlar. Porque no fim das contas eles não tinham uma história perfeita. Tinham algo muito mais raro. Tinham uma história verdadeira. Alguns anos se passaram quase sem que João percebesse. Não porque a vida tivesse ficado fácil, mas porque ela deixou de ser pesada o tempo todo. As dores ainda existiam. As dúvidas também. Mas agora vinham acompanhadas de algo que antes não havia confiança. Ana e Lívia cresceram. Não do jeito que os manuais descrevem. Cresceram do jeito delas. Lívia falava com mais clareza. Construía frases simples, cheias de intenção. Às vezes tropeçava nas palavras, às vezes se calava por dias. E tudo bem. Ana continuava dizendo muito sem dizer nada. No jeito de dançar, no olhar atento, na forma como segurava a mão de quem amava com força quando o mundo parecia grande demais. Marina seguia ali, presente, inteira. Não como alguém que salvou uma família, mas como quem escolheu ficar e crescer junto. Ainda havia dias em que o cansaço batia, em que o passado ameaçava voltar com força. Nesses dias, ela sentava no chão da sala, respirava fundo e esperava. João aprendeu a fazer o mesmo. Numa tarde comum, João encontrou um caderno antigo da escola das meninas. Entre rabiscos e tentativas de letras, havia uma frase escrita com cuidado, torta, mas firme. Lívia tinha escrito: Nossa família dança. João sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, de gratidão. À noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Ana fez algo inesperado. Pegou o caderno, levou até a estante da sala e colocou ao lado das fotos. Depois voltou, puxou Marina pela mão e fez um gesto conhecido. Dançar. Sem música. Sem ensaio.
Só ali. Os três se olharam. João colocou uma música baixa. A voz suave de Helena, que nunca deixou de existir naquela casa, preencheu o ar. Eles dançaram, não para comemorar, não para superar, mas para lembrar. João entendeu naquele instante que a história deles não precisava de mais viradas nem de grandes revelações. O milagre já tinha acontecido e continuava acontecendo todos os dias nas pequenas escolhas. Escolher ficar, escolher escutar, escolher amar sem tentar corrigir. Mais tarde, enquanto apagava as luzes, João pensou em tudo que tinha aprendido tarde demais, e ainda assim há tempo. A vida não devolveu o que foi perdido, mas deu algo igualmente valioso sentido. E ali naquela casa, que um dia foi só silêncio e ausência, agora existia algo simples e poderoso. Uma família imperfeita, viva, que aprendeu juntos a continuar dançando. O que ficou depois de tudo não foi o espanto nem o milagre isolado. Foi a constância. João percebeu isso numa manhã comum dessas, sem data especial. A casa acordava devagar. O café passava na cozinha. Ana desenhava sentada no chão concentrada, o lápis indo e voltando no papel como se acompanhasse uma música invisível. Lívia falava sozinha, inventando histórias pequenas do jeito dela. Marina dobrava roupas no sofá com aquele movimento leve que já fazia parte da paisagem. Nada extraordinário. E ainda assim, tudo. João sentou na cadeira e observou. Pensou em como anos atrás ele teria dado qualquer coisa por um momento assim. Pensou no homem que ele era quando só sabia correr, pagar, exigir respostas. Pensou em como acreditava que amor era resolver. Agora sabia amor era sustentar. Nem sempre era bonito. Havia dias difíceis, crises inesperadas, noites em que Lívia não conseguia dormir, momentos em que Ana se fechava e ninguém sabia exatamente por quê. Nessas horas, João sentia o velho medo tentar voltar. Mas algo tinha mudado. Ele não fugia mais. Ele ficava. Aprendeu a sentar no chão, a esperar o tempo delas, a aceitar que nem tudo precisava de explicação. Marina também aprendeu a não carregar o peso do mundo sozinha, a pedir ajuda, a descansar sem culpa. E as meninas sentiam isso. Sentiam quando os adultos não estavam mais tentando consertá-las, mas simplesmente estar com elas. Numa tarde, enquanto guardavam fotos antigas, Lívia pegou uma imagem da mãe Helena dançando com as duas ainda pequenas. Olhou para João e perguntou sem drama: "Pai, a mamãe ainda dança?" João engoliu seco, mas sorriu. Dança respondeu: "Quando a gente ama do jeito certo, ela dança." Lívia pensou satisfeita. Colocou a foto de volta no lugar. Foi dançar no quintal com a irmã. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, João e Marina ficaram sentados na sala em silêncio. Não um silêncio vazio. Um silêncio cheio de história. "Você já reparou?" João disse. "A gente não venceu nada." Marina sorriu. "Não. A gente viveu." E era isso. A vida não virou um conto perfeito. Virou algo melhor, verdadeiro. Com marcas, com cicatrizes, com escolhas feitas todos os dias. Naquela casa, onde antes só havia ausência, agora havia algo que ninguém podia tirar presença. E João sabia com uma certeza tranquila que não precisava de mais provas, nem de finais grandiosos. Porque enquanto eles continuassem ali dançando do jeito deles, errando, tentando, ficando, a vida seguiria. Imperfeita, humana e profundamente viva. Alguns meses depois, João percebeu algo que nunca imaginou sentir de novo: paz. Não aquela paz perfeita de propaganda, mas a real. A que vem depois de muito choro, muita culpa e muitas escolhas difíceis. A casa continuava cheia de desafios, claro. Ana ainda tinha dias em que se fechava no próprio mundo. Lívia ainda tropeçava nas palavras quando se cansava. Marina ainda se emocionava ao lembrar do quanto quase foi embora. Mas agora, ninguém mais caminhava sozinho. Numa noite simples, sem data especial, os quatro estavam sentados na sala. Não havia música tocando. Mesmo assim, Ana começou a se mover devagar, criando um ritmo só dela. Lívia observou, sorriu e bateu palmas fora de compasso. Marina acompanhou com o corpo. João levantou meio sem jeito e entrou na brincadeira. Eles dançaram sem música.
E João entendeu que aquilo dizia tudo. Eles não tinham apagado o passado. Não tinham superado a dor da perda. Mas tinham feito algo muito mais humano. Transformaram a dor em presença. O luto em cuidado. O medo em vínculo. Ali naquele instante, João soube que a maior vitória da vida não era consertar ninguém. Era ficar. Era aprender a amar sem controlar. Era aceitar que cada pessoa tem seu próprio ritmo e que respeitar isso é um ato profundo de amor. Às vezes, a gente perde anos tentando mudar quem ama, quando tudo o que essa pessoa precisa é ser vista acolhida e acompanhada. Nem todo milagre faz barulho. Muitos acontecem em silêncio no dia a dia, quando alguém escolhe não ir embora. E você, o que essa história despertou em você? O que faria no lugar deles? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais, humanas e emocionantes. Porque enquanto houver amor, sempre existe um jeito de continuar dançando.